E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Inácio do canal Pro Investidor. Mais um vídeo para vocês. Dia 2 do desafio de 30 dias de conteúdos para vocês, tá? Hoje, na verdade, eu comentei com vocês no vídeo de ontem, o de branding, que eu iria explicar detalhadamente o que aconteceu para eu chegar até São Paulo, tá? Então, olha, antes de mais nada, vai aqui, se inscreve no canal, dá um gostei, tá? Comenta alguma coisa se você gostou, tá? Escreve ali, Lucas, gostei muito do conteúdo, continua, algo do tipo, tá bom? Para motivar, para a gente continuar trazendo conteúdo sem cortes, mostrando uma conversa entre eu e você. Então, você é meu amigo, minha amiga. Então, sem cortes, eu acho que é muito mais interessante assim. Então, vamos lá, né? Vamos começar esse vídeo maravilhoso. Bom, tudo isso começou em novembro, que eu tenho uma amizade aqui de São Paulo. E aí essa amizade chegou e falou, cara, como que tá as coisas aí? Aí eu comecei a contar, poxa, acabei de casar, tô resolvendo algumas questões, meu Deus do céu, as coisas estão começando a dar certo, graças a Deus, Deus tem honrado a minha vida, as decisões que eu tomei, mas não tá daquela forma como a gente merecia estar, né? E aí aquela pessoa foi conversando comigo e tal. Bom, enfim, entramos no assunto de participar de um evento. O investimento era bem alto para entrar nesse evento. Eu estava com grandes dívidas por conta do meu casamento. E eu falei, meu Deus, eu tenho que ir, fazia sentido a conversa que nós tínhamos ali, da questão de me conectar com outras pessoas e tal. Poxa, muito interessante. Levantei um dinheiro ali para dar esse sinal, né? E aí essa pessoa chegou e falou, pô, faz o seguinte, faz um esforço, vai pra rua, trabalha para você conseguir pagar o restante. Eu falei, bom, beleza, né? Vamos para cima. Fui tentar correr atrás, mas sempre conversando com a minha esposa. E aí ela chegou e falou, não, peraí, você quer ir pra rua, você pode estar tirando o emprego de outra pessoa. Eu fiquei, não, faz sentido, né? Se você pensar dessa forma, que, por exemplo, se eu vou lá para levantar um caixa, tem outras pessoas que estão buscando essa condição, entende? De sustentar a família. E eu para levantar um caixa. Sem contar que a gente trabalha com esse meio digital desde 2018, então a gente já tem o costume de estar mexendo com isso, entende? Então seria uma possibilidade. E aí foi que eu comecei, montei a minha empresa Inácio Energy, comecei a apresentar para as pessoas referente a isso. Eu lembro que quando eu comecei eu não sabia muito bem expor as questões da empresa, então perdi muitas amizades que a gente já trabalhou juntos, já sabia da minha índole, mas vocês têm que entender que quando vocês começam a se posicionar, você vai perder algumas amizades, isso faz parte, mas as pessoas que você menos espera são as que estarão mais perto de você, tá? As que vão mais acreditar em você. Então eu perdi muitas amizades que eu andava junto, mas pessoas que eu nunca falei, nunca deram uma moral para mim, começaram a conversar comigo depois que eu comecei a me posicionar na questão da empresa. Enfim, voltando lá. Não consegui levantar esse capital, porque eu estava levantando para pagar as coisas, porque eu tinha acabado de casar, diferente da realidade desse meu amigo. E aí foi essa questão, a gente foi conversando, nós já trabalhamos juntos em outras operações, então a gente já se conhecia nessa questão. Aí beleza, passou novembro ali, dezembro, tudo certo. Chegou em janeiro, tanto que o vídeo ali, a aprovação social, é depois desse evento. Então, em janeiro, eu fui chamado por esse meu amigo, olha, consegui uma possibilidade aqui para você estar com a gente como staff. Staff, para quem não sabe, é quando você vai para ajudar sem fins lucrativos, ou também você recebe um valor, para você estar num determinado evento. Então você tem acesso a todo o evento, todo o acompanhamento do evento, tá? Então, fui até esse evento, tive acesso a pessoas grandiosas, tive acesso ao Darlan, Wagner Cavalcante, outros posicionados ali nas redes sociais, tá? Algumas pessoas também que eram staff junto comigo, então Felipe,
Felipe Comendador, que é um dos meus amigos, tanto que eu tenho até um livro dele autografado. A propósito, um salve, meu amigo! Eu sei que você está vendo esse vídeo. Então, conheci muitas pessoas interessantes e eu comecei a entender como é que funcionava. Porque muitas pessoas vão para Alphaville pensando que só de você ir para Alphaville você já vai ficar milionário. Só que não é assim. Você não vai ficar milionário porque você vai para Alphaville, e sim porque você tem os contatos, mudou o seu ambiente e está indo aonde as pessoas já fazem o que você quer fazer. Então, quando você quer, vou dar um exemplo. Quando você quer aprender sobre golfe, você vai em quem? Em pessoas que jogam golfe, certo? Então, é isso que acontece. Em Alphaville tem muita gente boa e muita gente que trabalha com esse meio digital. Então, você vai até lá para você aprender com elas. Mas não é porque você foi que você vai ser milionário. E sim o que você aprendeu, o ambiente que você está. Porque o ambiente molda como você vai ser, entende? O exemplo arrasta, né? Tem aquele ditado. Então, aí fui para esse evento, tive direito a um jantar na casa do Darlan, tive acesso a todo o evento extraordinário, um evento sensacional, muito bom mesmo. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, realmente Alphaville é um lugar legal. Trabalhava com meio digital, mas nunca pensei em trabalhar diretamente com isso, sabe? Só com isso, entende? Sempre dando uma boa diversificada. E aí eu comecei a pensar, comecei a falar com Deus, falei, Deus, se for da tua vontade, que eu vá para Alphaville realmente. E calma, ainda tem muita história. Mas me surgiram 4 oportunidades. 4 oportunidades para que eu fosse para Alphaville. Trabalhar dentro desse clube de venda, trabalhar com esse pessoal, com a minha amizade. Mesmo que a gente não estivesse tão próximo, mas as oportunidades vieram até mim. Só que eu tinha que deixar as coisas, né? Eu tinha que deixar a minha casa, eu tinha que deixar o meu trabalho, uma zona de conforto. Então era bem difícil para mim. Era bem difícil tomar essa decisão, já que eu teria que deixar tudo que eu tenho para ir para algo incerto, né? Então eu recusei essas 4 oportunidades. Mas o que aconteceu? Eu fiquei no local, num quarto só para homens ali. E as pessoas sempre me diziam, olha, o que você está passando eu passei também. Essa questão de participar de um evento, ter acesso a essas informações, só que eu não voltei. Aí eu falava, mas meu Deus, eu não vou voltar. Eu vou voltar, né, na verdade. Porque eu tenho família, tenho as coisas. Mas, olha, isso vai tocar no seu coração, você vai ver. Tá bom, não acreditei. E aí, recentemente, veio a oportunidade novamente. Foi agora em março. Em março. Chegou mais uma oportunidade. Então, de 4 que eu recusei, veio a quinta. Lucas, vem aqui trabalhar com a gente, vem estar com a gente. Bom, não tenho nada a perder. Bom, não tenho nada a perder não tenho filho e etc, não tenho uma conta grandiosa e tal. Falei, bom, vamos arriscar. Me organizei e tal. Falei pra minha esposa, olha, eu vou ficar em São Paulo durante 2 semanas organizando as coisas, vendo como vai ser. E aí, se fizer sentido, você vem comigo. Beleza, eu vim para São Paulo, fiquei nesse quarto novamente. Aí é que entra o vídeo de ontem, sobre branding. Porque o pessoal dali, eles me deram um norte muito grande, tá? Porque às vezes a gente tá no nosso lugar, no nosso ambiente, né, na verdade, e a gente não consegue visualizar, sabe? Pô, por que eu não tô vendendo? Pô, por que ninguém quer o serviço da minha empresa? Por que eles não se interessam pelo produto ou serviço que eu quero entregar? E aí vem aquela jogadinha. Posicionamento. Branding. Então, você não está vendendo porque você não se posiciona.
Então, se você não se posiciona, você não consegue vender, você não atinge pessoas. Então, era justamente isso que eu estava errando. E era justamente isso que eu precisava vindo para São Paulo. Então, eu vim para São Paulo, as pessoas chegavam e falavam: eu tenho a minha essência, né? Eu gosto de utilizar coisas jovens, nossa, como se eu fosse um dinossauro. Mas eu gosto de utilizar coisas simples, um All-Star e etc. Só que eu não via que o All-Star estava dificultando o meu posicionamento. E as pessoas me alertaram, chegaram lá, cara, eu não vou comprar nada de você, nem se você fosse vender um produto de R$ 1 com esse All-Star. Porque você não está posicionado, você não gera autoridade para nós. Então a gente não vê o seu produto como uma necessidade, entende? Então doeu bastante ter ouvido isso, mas foi necessário porque a partir disso eu comecei a entender quem é o Lucas Inácio, quem é o profissional que eu quero me tornar, entende? Então, através disso, tive contato com grandes pessoas, tá? Do meio digital. Então, é muito legal você mudar o ambiente, realmente. Muito legal você fazer essa posição, tá? De sair da sua zona de conforto, porque eu deixei casa, deixei emprego, e aí eu vim pra nada. Agora eu tô morando aqui pra nada, que eu digo sem nada, somente com o emprego, que eu também vou contar um pouquinho pra vocês. Somente com o emprego e mais nada. Então agora eu tenho uma casa aqui, graças a Deus, tem uma casa organizada, tudo certinho. Deus proporcionou isso pra gente. Nós temos um carro, nós temos o emprego e a vontade de vencer, que é o primordial. Porque até às vezes quando você não tem nada, mas você tem Deus e a vontade, então, poxa, você já tem tudo, entende? Então era justamente isso que a gente precisava e é justamente o que a gente tem. Beleza, então, agora vamos lá. Agora nesse emprego, pô, um emprego muito legal de um evento, a cobertura de um evento gigantesco, mais de 3.000 pessoas, a estimativa, com um rapaz que fez um filme aí muito famoso, tá? Com estratégias de vendas e etc, posicionamento, então muito, muito, muito interessante mesmo. Vim até São Paulo aqui, vivendo o sonho, meu Deus, tá tudo perfeito. E uma coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui. Se vocês fazem as coisas sem Deus, sem ouvir a voz de Deus, as coisas não dão certo. E se elas começarem a dar certo, em algum momento ela vai dar errado. Sabe por quê? Porque Deus tem que ser o centro de tudo. Então, eu sei que se você coloca Deus na frente, se você não se deixa levar, pessoas que talvez queiram mudar. Tanto que eu estava conversando com aquelas pessoas, né? Porque uma das coisas mais importantes que vocês podem fazer, gente, é network, tá? Network é muito importante porque isso vai te levar em lugares diferentes. Por exemplo, eu estava lá no meu trabalho, a gente estava resolvendo algumas questões da administração. Abrimos a porta, quem estava lá? Pablo Marçal, do nada. É muito louco isso. O network que você consegue simplesmente se posicionando nos lugares certos. Então, tava lá conversando com as pessoas, falei, bom, eles estão no pódio, então eles sabem como que eu posso fazer para chegar no pódio também. E é por esse motivo que eu vim para cá, para aprender, né? Então, eu vou trazer até um vídeo sobre os conteúdos que eles passaram pra gente. Mas foi bem complicado, sabe? Você pensar que você tinha tudo na outra cidade, agora você não tem nada, mas você tem um posicionamento. Então valeu a pena. Porque com o passar de todo esse tempo, eu aprendi que um bom posicionamento vale mais que tudo. O network que você consegue vale mais que tudo. Então você se posiciona, você tem o networking. Você tendo o networking, você tem tudo. Você tem acesso a tudo. Então, a lição que eu quero deixar para vocês é: Alphaville é ilusão. Você não precisa necessariamente
Vira Alphaville para viver o extraordinário de Deus. O que você tem que fazer? Se conectar com pessoas diferentes. Aqui é a central, sim, dos negócios. É uma cidade que nunca para. É 24 horas, trabalho, trabalho e trabalho. Mas, veja em qual período você está. Você se posiciona nas suas redes sociais? Você se posiciona na sua cidade? Então, ok. Vem para São Paulo, faz o networking, tá? Porque aqui é legal o networking, se conecta com pessoas diferentes e volte para sua cidade, entende? Aqui é um lugar só para trabalho. Não tem como ter descanso, não tem como fazer as outras coisas, tá? Mas é ilusão, tá? Não vem pensando que você vai ficar milionário só por vir. Você vai ficar milionário pelo posicionamento que você tem e o network que você tem. Então, coloca isso na sua cabeça, tá? Quero colocar isso na cabeça de vocês, que Alphaville é ilusão, beleza? Então, pensando por esse lado, esse foi o ocorrido aqui. Eu vim para São Paulo justamente para isso, para melhorar o meu posicionamento, trazer a minha empresa para que as pessoas conheçam. E vocês vão ver todo o andamento, como é tudo aqui, tá? Mas, bom, queria deixar essa lição para vocês, tá? Que vocês devem sim cultivar os valores e os princípios que vocês têm. Independente da oportunidade que vocês tiverem, não deixem isso de lado. Não deixe os seus princípios e seus valores por causa de uma oportunidade de trabalho. Isso não vai te ajudar a chegar ao novo nível. Isso vai te afastar de Deus. Se você está afastado de Deus, logo as outras coisas não vão acontecer. Então, se conecte com Deus, tenha uma rotina clara, se posicione nas redes sociais, faça um bom networking e venha para São Paulo me visitar. Quando você estiver em São Paulo, dá um toque aí, tá bom? Bom, esse foi o vídeo, foi mais um desabafo contando para vocês a história de como aconteceu tudo para eu vir para São Paulo. Comenta aqui embaixo o que você achou sobre a história, o que mais você gostaria de saber sobre a história até o momento, tá? Mas é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço!